então, crime de dano. Destruir ou inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Eu acho que essas lâmpadas aqui ajudam a esquentar um pouquinho também. Ela dá uma esquentadinha. Não, mas aí fica ruim pro pessoal de casa. Mas só... ligou ali, já dá para dar uma melhorada. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, contra o patrimônio da União, Estado, isso aqui, alterado em 2017, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além das penas correspondentes pela violência. Mais uma vez aqui, aquela possibilidade do concurso. Então, o dano simples, eu tenho pena de 1 a 6 meses. 1 a 6 meses vai julgar onde? Juizado Especial Criminal. Agora, o dano qualificado, 3 meses a 3 anos, vai para o juizado? Já sai do juizado. Vamos lá. Quem é que pode praticar o crime de dano? Qualquer pessoa pode, exceto o próprio dono, né? Se o dono danifica o seu próprio objeto, não pratica crime nenhum. Se eu pegar o celular do Davidson e quebrar, eu praticaria o crime de dano. Agora, se eu pegar o meu próprio celular e quebrar, não praticaria esse crime. Por quê? Princípio da alteridade. Só há crime se eu chegar a afetar o patrimônio jurídico de outra pessoa. Se eu só o meu patrimônio jurídico, não há crime. Então, isso aí eu posso falar tanto no crime de dano, quanto no crime de lesão corporal. Se eu me lesionar, não é crime. E no suicídio também. Suicídio não é crime. O que é crime é eu induzir alguém a suicídio, instigar alguém ao suicídio, ou auxiliar ele ao suicídio. Agora, ele que tenta o suicídio e não consegue, não responde por nada. Diga. Lá é só o artigo, a gente vai trabalhar ele item por item. Mas lá é só o artigo, o texto da lei lá. Esse aqui, né, que você está falando? Esse é o texto da lei. Isso aqui é o que foi alterado. O que está de azul aqui é o que foi incluído em dezembro de 2017. Antes de 2017, aqui no dano qualificado, eu não tinha Distrito Federal, eu não tinha autarquia, fundação pública e nem empresa pública. E aí eu tinha uma disparidade aqui. Antes, por exemplo, se eu fosse na Praça Alencastro, em Cuiabá, e danificasse uma das estátuas de lá, eu responderia minha pena de 6 meses a 3 anos. Mas se eu fosse na Praça dos Três Poderes de Brasília e danificasse uma daquelas estátuas, eu responderia de 1 a 6 meses. Por quê? Porque aqui não estava escrito Distrito Federal, agora está escrito. E eu não posso interpretar, mas o Distrito Federal, professor de Constitucional, de Administrativo, falou que o Distrito Federal, ele guarda a relação com o Estado e com o município. O Distrito Federal, ele tem um governador, mas ele não tem uma Assembleia, ele tem uma Câmara. Ele recolhe ICMS, mas ele recolhe ISS, um imposto estadual, um imposto municipal. Ele tem características tanto do Estado quanto do município, é verdade. Mas em direito penal, eu não posso fazer analogia para prejudicar o réu. Se o Distrito Federal parece com o Estado, então ele vai responder como se fosse o Estado? Não, não posso em direito penal. Então, havia uma disparidade. Olha a outra disparidade que existia. Se eu entrasse numa agência do Banco do Brasil e quebrasse tudo, e ao mesmo tempo uma outra pessoa entrasse numa agência da Caixa Econômica do lado e quebrasse tudo, eu, no Banco do Brasil, responderia de 6 meses a 3 anos. Ele, na Caixa Econômica, de 1 a 6 meses. Sabe por quê? Porque antes, empresa pública não estava escrito aqui, somente sociedade de economia mista. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. A Caixa Econômica é uma empresa pública. Em dezembro, o legislador deu uma ajustada aqui. E incluiu também a autarquia. Dá um exemplo de autarquia aí. Correio, acho que não é autarquia. INSS.
Então, se sua avó desse a louca lá no INSS e quebrasse tudo antes, responderia de 1 a 6 meses. Agora ela responde de 6 meses a 3 anos. E as fundações públicas também. Vamos lá. Então, quem é que pode praticar esse crime aqui? Qualquer pessoa, exceto o próprio dono. Aí, eu tenho que tomar cuidado com o seguinte. Se eu destruir uma coisa minha, que está em poder de outra pessoa por determinação judicial, então, por exemplo, alguém tem uma dívida comigo. E aí o cara vai e executa essa dívida, o juiz penhora a minha TV, que eu ia assistir a Copa, penhora, remove e deposita ela com o meu credor. Falou, o negócio é o seguinte, enquanto ele não te paga, você vai tomar conta dessa TV. E aí o cara vai lá e instala a TV na área da casa dele, para a galera assistir a Copa com ela. Eu passo lá, 70 polegadas, Full Smart, 4K, tela curva. Aí eu vou lá, vejo aquilo, vou lá e quebro a televisão. Eu estarei praticando o crime do artigo 364. E não o crime de dano. Melhor, 346. Se eu quebrar uma coisa minha para receber seguro, o crime é estelionato. Então, aquele cara que dá PT no carro para receber seguro, tem que tomar cuidado. Porque ele, na verdade, está praticando o crime de estelionato. Bom, quem pode ser vítima desse crime aqui? Pode ser a vítima tanto o proprietário da coisa destruída, como o mero possuidor da coisa destruída. Lembra quando nós falamos do furto? Quem pode ser vítima do furto? Tanto o possuidor quanto o proprietário. Aí o exemplo que eu dei para vocês. Você pega o carro do seu tio emprestado para ir na boate. Você vai, estaciona o carro lá fora. Quando você volta, levaram o carro. Quem é a vítima do furto? Tanto o seu tio, que é o proprietário, quanto você, que era o possuidor. Então, se ao invés de furtarem o carro, se você chegou lá, o cara destruiu o carro. Quem que é a vítima desse dano? Mesma coisa. Tanto o proprietário, que é o seu tio, quanto você, que era o mero possuidor. Eu preciso entender uma outra coisa. O dano, ele vai ser um crime, esse dano do artigo 163, ele vai ser um crime subsidiário. Por quê? Porque eu tenho alguns danos que estão previstos em pontos específicos da nossa legislação. Então, se tiver uma previsão específica, o dano vai ser aquele dano específico. Se não for um daqueles, vai enquadrar nesse dano aqui. Esse aqui é o geralzão. Se tiver um específico e o cara praticou a conduta específica, ele responde por ela. Então, exemplo, pichação. Pichação é um tipo de dano ao patrimônio? É. Você vai lá na sua empresa, o cara picha a fachada da sua empresa. Há um dano. Mas existe uma previsão específica para a pichação. A pichação é uma das espécies de dano, mas no direito ambiental. É um crime contra o meio ambiente. Pode configurar, inclusive, aí poluição visual. Estou falando de pichação. Então, se houver pichação, apesar do cara ter danificado, eu não vou no crime comum, no crime genérico. Eu vou aqui no específico primeiro. Artigo 65 da lei dos crimes ambientais. Se o cara danificar objetos de culto ou sepulturas, eu tenho crimes específicos para quem danifica esse tipo de bem. Está lá no artigo 208 e 210 do Código Penal. Então, ele não vai responder pelo dano 163, ele vai responder pelo dano ao objeto de culto ou dano à sepultura. E se o dano for a um documento público, o cara vai lá e danifica um documento público, tem um crime específico para esse cara no artigo 305. Então, eu tenho que avaliar o seguinte, esse tipo de dano que o cara praticou, ele não tem uma previsão específica em algum outro lugar? Não. Beleza, então vem para o 163. Se tiver alguma previsão em outro lugar, então eu vou adotar
o crime dessa previsão específica. Por isso que ele é subsidiário. É mais ou menos quando o Davidson resolve ir para a balada. O Davidson, ele vai para a balada, ele chega lá, ele já mira assim, umas 2, 3 específicas. Assim, são essas aí hoje. Se não deu certo, no fim da noite, aqui colou. É o artigo 63. Depois que ele já bebeu 1, 2, 3, aquelas específicas não encaixaram certinho. Então ele vai na que colar, é o artigo 63. Eu só vou no 63 se não houver um dano com a previsão específica, tá? E aí é o seguinte, não tem como a gente exaurir aqui todos os tipos de danos específicos. Eu trouxe para vocês os mais comuns, né? O dano no crime ambiental, o dano a objeto de culto e sepultura e dano a documento público. Esses são os mais comuns. Tem outros, mas não dá para a gente exaurir todos aqui, né? Boa pergunta, hein? Entra naqueles da encruzilhada? Culto afrodescendente, o culto Será que entra? Eu entendo. Pois então, só que aí eu tenho que pensar o seguinte, como é que esse objeto está disposto, né? A gente vai ter um tempo para avaliar esse tipo de crime aqui, mas imagino eu que os objetos de culto que estão devidamente acondicionados no lugar reservado, seria objeto dessa proteção. Porque o que está na rua já não é mais de ninguém. Pode ter sido feito um ritual, mas se está lá, é porque não tem mais dono. Então, qual seria o âmbito de proteção, né? Agora, entendo que lá dentro Não, do cemitério não. Do terreiro, estariam protegidos. Então, aquilo que o pessoal fez lá Foi no Rio? Foi no Rio que quebraram um terreiro lá e expulsaram a mulher. Ali, para mim, seria 208. Bom, elemento subjetivo desse crime aqui é o dolo com a finalidade especial de destruir ou de inutilizar, né? Uma pergunta que já caiu em concurso é: o preso que danifica a cela para fugir, se ele pratica o crime de dano ou não, né? O STF já analisou essa circunstância e diz que sim, que ele pratica o crime de dano. Por que tem essa questão? Porque é o seguinte, tem gente que vai falar assim, o dano tem a finalidade especial de causar prejuízo. Se eu entender que o dano tem finalidade especial de causar prejuízo, o preso, quando está querendo fugir, ele queria causar prejuízo ou ele queria se libertar? Então ele não tinha a intenção de causar prejuízo ao Estado. A intenção dele era de buscar um direito legítimo, né? Fugir é crime? Já há quem diga aí que fugir é direito, tentar fugir é direito inalienável do homem, né? Agora, se você ajuda o cara a fugir, você responde por crime. Do mesmo jeito que se matar não é crime, mas se ajudar o cara a se matar, é crime, né? Agora, tem algumas pessoas que mesmo ajudando alguém a fugir não vão responder, né? A mulher, o pai, a mãe. Aí não dá, né? Para punir esse cara porque ajudou o filho a fugir, ajudou o esposo a fugir. Não dá, esses aí não respondem por esse tipo de favorecimento, né? Nós temos aí os crimes de favorecimento pessoal. Bom, então, mas o STF falou o seguinte, não precisa ter a vontade de causar o prejuízo para configurar o crime de dano. Logo, o preso que danifica a cela, mas não tinha a finalidade de causar prejuízo ao Estado, mas ele causou. Se não precisa da finalidade especial causar prejuízo, ele praticaria, ou melhor, ele responderia pelo crime de dano. Então, ele tem a intenção de danificar, mas por quê? Porque ele não teria como fugir da cela, por exemplo, sem encerrar as grades. Para ele alcançar a liberdade, ele teria que serrar as grades, ou quebrar o muro.
Ele tem que danificar. É um meio para ele conseguir fugir. O STF falou, olha, tudo bem, é um meio para ele fugir. Ele não tinha a intenção de causar prejuízo ao Estado, porém, o crime de dano se consuma independentemente dessa vontade. O dolo que eu preciso ter aqui é o dolo, a finalidade especial de destruir ou inutilizar ou deteriorar. Esse cara, quando ele serra a grade, ele não tinha a vontade de deteriorar aquela grade? Ele pode até não ter a vontade de causar prejuízo, mas ele tinha vontade de deteriorar. Basta isso. Então ele não responde por ter fugido. Ele responde por ter danificado a cela ou danificado o muro. Esse HC foi do Mato Grosso do Sul. Alguém deve ter fugido por lá e cerrado uma cela, né? Mas eu acho que não foi no federal, não. Esse HC é estadual, da Justiça Comum. Na verdade, estadual não, né? Ele foi contra a decisão proferida na Justiça Comum. O dano qualificado. Toda vez que o dano for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o dano será qualificado. A pena sai de 1 a 6 meses para 6 meses a 3 anos. Agora, cuidado. Olha a observação que eu coloquei para vocês. Essa violência ou grave ameaça deve ser anterior ou concomitante ao dano. Se a violência for posterior ao dano, não vai ser dano qualificado. Vai ser dano simples em concurso, com a lesão, se houver, né? Vamos dar um exemplo para a gente conseguir captar melhor. Então, eu quero destruir o carro do Davidson. Eu quero. Então, eu vou em direção ao carro dele com a barra de ferro na mão. Ele entra na minha frente. Eu uso violência para afastar ele da minha frente e danifico o carro. Dano qualificado pela violência. Eu já cheguei no carro dele, estou destruindo o carro dele com a barra de ferro. Ele tenta intervir, eu uso violência para cessar a intervenção dele e continuo destruindo o carro dele. Dano qualificado pelo uso da violência. Violência é a pessoa, né? Eu estou falando. Eu já destruí o carro dele, estou indo embora. Ele vem tirar satisfação e eu uso violência contra ele. Dano simples. E se a minha violência gerar uma lesão corporal, em concurso com lesão corporal. Então, olha só. Se a violência for posterior ao dano, não estou falando dessa qualificadora. Para ser essa qualificadora, a violência precisa ser anterior ou concomitante. Antes ou durante. Depois, o dano é simples. Tá? Pode, tanto antes, quanto durante, quanto depois, pode gerar o crime de lesão corporal, sem problema. Mas a diferença vai ser, se for antes e depois, antes e durante, eu estou falando de dano qualificado, mais lesão. Se a violência for posterior, eu estou falando de dano simples, mais lesão. Então, olha só, é possível lesão, é possível eu responder pelo crime de lesão corporal se eu agir com violência antes, durante ou depois. Não é a lesão que muda, o que vai mudar é o tipo de dano. Antes e durante, dano qualificado. Violência depois, dano simples, e além disso, eu posso responder pela violência, se houver a lesão corporal, concurso material. Substância inflamável ou explosiva. Aqui nós temos também uma circunstância que é subsidiária, porque ele fala bem assim aí no artigo 163. Com o emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Então, olha só.
Nós temos alguns crimes, são os crimes de periclitação da vida ou saúde. Nós temos alguns crimes que não precisam da efetiva lesão para ser criminalizado. O legislador falou, olha, tem algumas circunstâncias que eu não vou esperar acontecer para criminalizar. Eu já vou criminalizar a conduta pura e simples, porque essa conduta pode gerar um risco efetivo. E o uso de substância inflamável ou de explosivo quase sempre estão nesses crimes de perigo. Mas como é que eu poderia pensar numa circunstância de dano qualificado pelo substância inflamável ou explosivo e que não cause um perigo comum? Então, por exemplo, se eu vou lá na garagem do seu prédio e taco fogo no seu carro, lá dentro da garagem, eu não estou colocando outras pessoas em risco? Se eu vou explodir o seu carro lá dentro da garagem, eu não estou colocando outras pessoas em risco? Bom, aí eu vou pensar num outro crime. Nos outros crimes mais graves. Os crimes de perigo comum, por exemplo. Agora, se eu pego o seu carro, levo para um lugar ermo e taco fogo nele, lá eu trouxe risco para alguém? Não, mas eu usei substância inflamável. Ou eu fui lá, levei lá longe e explodi. Ninguém correu risco, mas eu usei explosivo. Então eu estou falando do crime qualificado, do dano qualificado. Então cuidado, porque aqui é subsidiário. Se não configurar crime mais grave, vai ser dano qualificado. Se configurar crime mais grave, eu esqueço a qualificadora e vai haver o concurso com o crime mais grave. Contra o patrimônio, aqui vamos falar no próximo slide um pouco melhor disso. Inciso 4, motivo egoístico ou prejuízo considerável à vítima. O que é o motivo egoístico ou prejuízo considerável? O que é motivo egoístico? Motivo egoístico. Dá um exemplo aí de dano por motivo egoístico. Fui lá na concessionária, comprei um Mustang. Só eu tenho Mustang aqui. Aí que eu chego aqui no cursinho, tá a doutora Ivar com um Mustang igualzinho. Tipo, sacanagem, né? Concessionária não podia vender para outro. Era só para mim. Só eu quero ter esse carro. Na hora que o Ivar sai para o plantão, deixa o Mustang, aí eu taco fogo nele. Ou eu taco fogo não, porque eu já entraria aqui, né? Eu danifico o carro dele. Ou prejuízo considerável à vítima. Bom, esse prejuízo considerável à vítima, aí eu preciso levar em consideração características pessoais da vítima. Se eu danificar um carro importado do Silvio Santos, eu poderei dizer que há considerável prejuízo à vítima? Considerável não. Agora, se eu destruir o carrinho de cachorro-quente do tiozinho, que vende lá na frente da escola, haverá considerável prejuízo à vítima? Então aqui eu preciso levar em conta quem é a vítima. E levar em conta o montante do prejuízo que eu causei para ela. Então um tem a ver com sentimentos de egoísmos meus, de egoísmo meu. Ou o outro, a outra qualificadora do mesmo inciso é a considerar o prejuízo da vítima. Então, quando aquele dano trouxer um prejuízo considerável, e aí o juiz, no caso concreto, é quem vai levar em consideração. O juiz não, é o delegado inicialmente, o promotor depois e o juiz por último. Não, houve prejuízo considerável à vítima. Pronto. E aí eu posso ter uma disparidade, né? Um carro de 200 mil não ser prejuízo considerável e uma carrocinha de cachorro-quente de 300 reais pode ser prejuízo considerável. Vai depender de quem é a vítima. Bom, vamos falar da alteração aqui então. Né? Já até adiantei para vocês aí. O Distrito Federal antes não qualificava
agora qualifica, né? Então, cuidado aí, porque antes já havia informativo 515 do STJ falava que não qualificava. Proibição da analogia em Malam Partem. Antes da alteração. Contudo, com a nova redação, então se você olhar lá o material que está desatualizado, que está antes de 2017, antes de 8 de dezembro de 2017, você vai ver a posição antiga, ou seja, que não qualificava. Agora qualifica. Tanto o Distrito Federal, quanto a Caixa Econômica Federal, tá? Quanto também o INSS, ou as fundações públicas, né? Vocês vão estudar, ou já estudaram, esses conceitos aí lá em direito administrativo, né? Os entes aí. O que é empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação pública, fundação privada. Isso aí vocês estudam em direito administrativo. Aqui, eu tinha então antes, tudo que está de azul aqui, e acontecesse antes, não qualificava. A partir de então, qualifica. Então, vocês tomem cuidado. Caiu um crime de dano. Entrou lá uma empresa pública. Entrou lá uma autarquia. Entrou lá o Distrito Federal. Prestem atenção na data. Se o examinador deu uma data do crime, e essa data foi antes de 8 de dezembro de 2017, esse cara responde por dano simples. Se foi depois de 8 de dezembro, ele responde por dano qualificado. Por quê? Porque é uma lei nova que piora a situação, não é? Como é que chama isso? Novatio legis impejus. Nova lei para pior. Se essa nova lei foi para pior, aquele crime praticado antes dela, o cara continua respondendo pela lei anterior, que era mais benéfica, né? A lei anterior continua valendo para ele. Se a nova lei é mais benéfica, ela volta atrás. Então, basicamente, a nova lei para pior, a nova lei maléfica, não volta atrás. Somente a nova lei benéfica. Nesse caso aqui, se ele der uma data, atente-se para a data da lei, tá? A partir de 8 de dezembro de 2017, quem praticou o crime nessas circunstâncias já responde com a pena qualificada. Não é mais simples. Então, o marco aqui é dia 8, dia 7 é o dia da publicação da lei, ela começou a valer um dia depois. Cuidado, se der data, sempre que o examinador der datas lá na sua questão, sublinhe, circule aquela data, porque ela deve ter alguma importância. Então, sublinhe ou circule ela, porque alguma coisa tem. Aí você vai olhar com calma depois qual é a situação, qual é o caso, e aí nós estamos trabalhando as últimas alterações. Se foi alguma dessas alterações, você precisa saber, ó, isso aqui começou a valer a partir do dia tal. A partir de que dia começou a valer as alterações no roubo e no furto? Mês passado não foi, porque mês passado foi maio, nós já estamos em junho. Foi em abril, 25 de abril de 2018, começou a valer as alterações no furto e no roubo. Então, se tem alteração, anota essa data, decora essa data, porque é possível que o cara te traga. Se ele te trouxer lá uma questão que traz a data do crime, provavelmente ele quer saber se você está ligado quando é que essa lei mudou. Então, são poucas as leis que tiveram alteração substancial agora. Nós tivemos aqui no Código Penal essas, tivemos uma na Maria da Penha, né, que inseriu lá um crime no corpo da Lei Maria da Penha, fiquem atentos para isso. Sempre que o professor falar cuidado, lei nova ou cuidado, nova posição do STF ou do STJ, prestem atenção nessas mudanças, porque o examinador pode cobrar, se você estiver ligado nelas e ele cobrar, você vai matar no peito e fazer gol, sossegado.
E uma última questão aqui sobre isso. É se é possível o princípio da insignificância no crime de dano. O crime de dano admite o princípio da insignificância. O doutor Ivar já falou com vocês de insignificância já, né? Falou do Mineirinho. Então, olha só. Informativo 712 do STF. Só é possível, ou melhor, não é possível insignificância nos crimes praticados contra o patrimônio público. Ou seja, inciso 3º, jamais. E antes, se fosse contra o Distrito Federal, poderia ter princípio da insignificância? Se fosse contra o Distrito Federal, Caixa Econômica, poderia? Também não. Antes não era qualificado, mas o Distrito Federal é contra o patrimônio público? É. Então também não podia princípio da insignificância. Se é patrimônio público antes ou depois da alteração, esquece insignificância. Patrimônio público e insignificância são incompatíveis. Pense assim sempre que você não vai errar. Mineirinho, então aqui, nem pensar. Vamos lá. Artigo 164 agora. Introdução ao abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Conduta aí, então. Introduzir é uma ação ou deixar uma omissão. O deixar é para quando não foi você que introduziu, mas ele entrou. E aí você olha e fala assim, fica aí. Então, ou você introduz, ou você deixa. Então, nesse crime aqui, tanto na modalidade de introduzir quanto da deixar, nós estamos falando de crime doloso. Ele pode ser um dolo direto ou um dolo eventual, né? Deixei a cabra solta. Se ela entrar na casa do vizinho, se entrar na casa do vizinho, entrou. Nem aí. Eu prevejo o resultado, mas não me importo. Seria a modalidade de dolo eventual. Minha obrigação é deixar preso. Bom, mas esse crime tem uma questão bastante importante. Esse crime admite tentativa? Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem o consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Esse crime aqui admite tentativa? Por que não admite tentativa? Contravenção não, está no Código Penal. É punido com detenção. Contravenção é punido, não está no Código Penal, as contravenções estão na Lei de Contravenções Penais. E a punição da contravenção é prisão simples, né? Então, qual que é a diferença? Como que eu sei que é um crime ou que é uma contravenção? Se tiver pena, prisão simples, contravenção. Se tiver detenção ou reclusão, crime. Admite ou não admite tentativa? Bom, eu já falei, esse crime é doloso, né? Os crimes dolosos, os crimes culposos, de regra, excluem a tentativa, né? Salvo alguns tipos de culpa aí, né? A culpa imprópria, que na verdade é quase um dolo mesmo, né? Agora, de regra, não admite tentativa. Agora, esse crime aqui é um crime doloso. Ele admite tentativa? Tem como eu tentar praticar esse crime? Ele é um crime doloso. Mas eu tenho como tentar praticar esse crime? Olha, vamos ler de novo o texto dele. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito. Eu posso tentar fazer isso aqui? Posso tentar. Tentar introduzir, eu posso tentar? Posso. Mas olha como é que ele termina. Desde que o fato resulte prejuízo. Só vai ser crime se gerar prejuízo.
Se eu deixar o animal entrar, se eu colocar o animal no propriedade vizinha, ou se eu deixar ele lá, mas ele não causar nenhum prejuízo, não haverá esse crime. Só haverá esse crime se essa conduta resultar prejuízo. Então, olha só. Se acontecer o prejuízo, tem crime. Se não acontecer o prejuízo, não tem crime. Se assim não fosse, imagine o seguinte. Seu cachorro entrou na casa do vizinho. Você viu e não fez nada, você ia responder. Agora, se o seu cachorro entrou na casa do vizinho, você viu, não fez nada, e ele lá causou prejuízo, comeu uma galinha, por exemplo, aí você vai responder por esse crime. Bom, na legislação do Código Penal, não existe dano na forma culposa. Não existe dano culposo no Código Penal. Agora, em legislação especial, é possível dano culposo. Quer um exemplo aí? Código Penal Militar. Lá é possível dano culposo. De regra, no Código Penal, não é possível dano culposo. O dano só é penalizado na modalidade dolosa. Se não for doloso, não é crime. Sabe como é que normalmente o crime de dano vem? Normalmente, o crime de dano no concurso, ele vem junto com o crime com outro crime. Normalmente, eles gostam de casar o crime de dano com o crime de lesão corporal. E junto com o erro na execução. Vocês já estudaram o erro na execução? Má pontaria, por exemplo. Bom de mira e o mal de mira. Então, olha só. Eu quero acertar uma pessoa. Eu atiro uma pedra nessa pessoa. Qual é o crime que eu estou tentando praticar? Lesão corporal. Eu erro essa pessoa. E acerto o carro dela. E danifico o carro. Bom, eu estou diante de uma tentativa de lesão e de um dano. A tentativa de lesão é dolosa ou culposa? Dolosa. E o dano é doloso ou culposo? Existe dano culposo no Código Penal? Então eu não respondo penalmente pelo dano. Só respondo penalmente pela tentativa de lesão corporal. Professor, e como é que eu resolvo esse negócio do dano? Vai no juizado especial. Você resolve no cível. Nesse ponto, o direito civil consegue solucionar esse conflito. Se o direito penal consegue, eu não preciso, ou melhor, se o direito civil consegue, eu não preciso me valer do direito penal. Beleza. E se fosse o contrário? Eu queria acertar o carro, danificar o carro, joguei a pedra. Eu errei o carro e acertei a pessoa. Tem lesão corporal aí? Que tipo de lesão? Existe lesão culposa? Tem. Então olha só. Normalmente o crime de dano, ele vem associado a um erro na execução e a um crime que admite tentativa. Ou melhor, que admite modalidade culposa. E aí o examinador vai querer extrair de você se você conhece. Se você sabe que esse crime cabe modalidade culposa e o outro não cabe. Você sabendo que o dano não admite modalidade culposa no Código Penal, sempre que tiver um dano que não foi doloso, com relação ao dano não há crime. Eu até posso visualizar a situação do dano culposo. Mas esse dano culposo não é crime. É mais ou menos parecido com o aborto. A mulher está grávida, ela quer perder o bebê. Aí o que ela faz? Ela resolve dar aquela faxina na casa. E aí ela força mesmo, ela levanta a cama, levanta o sofá de propósito
para que ela perca o bebê. Aí ela perde o bebê. Que tipo de aborto nós temos? Um aborto, no mínimo, dolo eventual. Porque ela queria, ou ela assumiu o risco. Agora, se eu tenho aquela mulher que está grávida, fala, não, mas gravidez não é doença, eu dou conta. Não, mas fica, deixa que a gente faz. Não, pode deixar. E aí, na hora que ninguém está olhando, ela vai lá e faz a faxina, passa mal e perde o bebê. Eu tenho uma modalidade de um dano culposo. Mas ela responde por esse dano culposo? Não, por quê? Porque não existe previsão legal, ou dano não, né? Aborto. Não existe previsão legal para aborto culposo. Então eu tenho que avaliar se aquele crime, quando vier o dano, normalmente ele vem um crime de dano, que não admite culpa, e um outro crime que admite culpa. Então, você sabendo que o dano não admite culpa, basta você saber se o outro crime admite culpa ou não. Normalmente vai admitir, porque ele vai querer extrair de você o conhecimento sobre esse crime e aquele. Então, se tem lá dano culposo, acabou, não é crime, já era. O dano só é crime se for na modalidade dolosa. Aliás, qualquer crime só é responsabilizado na modalidade, ou todos os crimes são responsabilizados na modalidade culposa e na modalidade dolosa, e somente são responsabilizados culposamente se houver expressa previsão legal. Então, como é que eu sei que a lesão corporal admite culpa e o dano não admite culpa? É só ler o artigo do dano e o artigo da lesão corporal. Na lesão corporal, vocês vão ver que tem um parágrafo na lesão corporal, salvo engano, parágrafo 6º, salvo engano, que fala da lesão culposa. E o crime de dano não tem nenhum parágrafo que fala de culpa. Se não tem, é porque não admite modalidade culposa. Bom, nós temos outros, na sequência aí, outros dois crimes, que é o crime de dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, e a alteração de local de especialmente protegido. Esses artigos ainda estão aí no seu Código Penal, mas você pode riscar eles daí no 163 e 164, porque esses dois crimes passaram a ser regulados pela lei dos crimes ambientais. Então, olha só, eles foram tacitamente derrogados, ou melhor, revogados. O que é isso, tacitamente revogado? É que a lei dos crimes ambientais não falou expressamente, ficam revogados os artigos 165 e 166. Mas ela passou a regular integralmente esses dois assuntos. Esses assuntos agora estão regulados na lei dos crimes ambientais. Se elas estão reguladas na lei dos crimes ambientais, nós estamos falando que houve revogação tácita. A outra palavra para revogação tácita, uma palavra mais técnica, é derrogação. Derrogação ou revogação tácita quer dizer quando uma lei nova, sem revogar a antiga, passa a tratar daquele mesmo assunto. Então, o que equivale? A lei nova sobre aquele assunto. No caso da lei dos crimes ambientais, ela tratou desses dois itens aqui, ó. Ela não revogou expressamente, mas ela agora trata desses dois assuntos. Então, nós temos alguns princípios lá, né? Na interpretação da lei penal, o doutor Ivar já deu ou vai dar para vocês ainda, nós temos algumas formas de solucionar. Por quê? Porque eu tenho um aparente conflito de leis. E aí, eu aplico o Código Penal ou a lei dos crimes ambientais? Qual dos dois que eu aplico? Uma das formas de solucionar esse problema é a especialidade. Qual que é a lei especial, qual que é a lei geral? Lei de crimes ambientais ou Código Penal? Código Penal é o geral. Então eu vou adotar aquela lei que trata especificamente de um assunto. Então eu tenho aqui coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico e local especialmente protegido. Esses aqui agora são regulados pela lei dos crimes ambientais. Essa lei passou a adotar, ou melhor, passou a regular integralmente o assunto que antes era tratado nesses dois artigos. Então, no seu Código Penal,
risca eles. Quem tiver um código penal aí, provavelmente vai ter uma remissão no seu código penal embaixo, assim, ó. Vide Lei 9605 de 98. Tem aí quem está com o código aí? Tem, não tem? Como é que está escrito aí? Ele indica até o artigo, o 165 manda ler o 61 da Lei dos Crimes Ambientais, e o 166 manda ler qual artigo? O 63 da Lei dos Crimes Ambientais. Não é isso? Então aqui, ó, os dois agora são regulados pela Lei dos Crimes Ambientais. E aí o próprio código remete. Esse aqui, agora, está no artigo 61 daquela lei, e esse aqui está no artigo 63, Você falou? 63 daquela lei. Então, no seu código aí, faz um sinalzinho, um risquinho nele aí, para você não errar. Quando você for estudar, pula esses dois artigos. Porque você vai estudar eles agora, ou esse assunto, você vai estudar agora lá, na lei dos crimes ambientais. É mais ou menos como se lá na sua empresa, você tivesse algumas responsabilidades, né? Tem a responsabilidade A, B, C e D. E aí o empregador contrata uma pessoa nova e fala assim, ó, esse aqui agora vai fazer só a tarefa de letra C. Essa tarefa agora é para ele, não é para você. Você não mexe mais com letra C. Letra C agora, só para ele. Então ele contratou alguém especialmente para cuidar da letra C. Então a tarefa C é só dele. Você vai continuar cuidando da A, da B, da D, mas a C, agora você sabe que é ele. 166 e 165 e 166, você sabe que agora estão na Lei dos Crimes Ambientais. Lei 9605 de 98. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Aprovado em 11 concursos públicos, 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo iponiano, Ipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.